E agora, a gente vai entrar na estrutura desse tipo textual. Que parágrafos são esses? O que nós esperamos que tenha dentro desses parágrafos? Eu vou passar um por um, mas depois a gente vai analisar como isso se constrói. Eu vou trazer um texto aqui para vocês e a gente vai ver como isso aparece escrito, tá bom? Aqui é só um resumão da estrutura mesmo, para a gente ter ideia do que nós vamos analisar depois nesse texto que eu vou trazer. Então, introdução é o começo do seu texto. O que precisa ter no começo do seu texto? Apresentação do tema, posicionamento. Lembra da tese? Aquela afirmação geral que vai conduzir a seu posicionamento, as justificativas que se seguem. E aí, pessoal, uma dica que eu dou para vocês, que eu observei nas últimas redações que eu corrigi, tentem ir sempre direto ao ponto. Evitem coisas que comecem muito do geral. Então, se você vai falar da Marinha, talvez não caiba primeiro você falar de todas as Forças Armadas para depois chegar na Marinha. Isso come muita linha do seu texto. Então, já comece na Marinha. O que é a Marinha? Você pode até falar, né? A Marinha do Brasil, uma das forças dentre as existentes no Brasil, alguma definição dessa. Mas começar o seu texto do geralzão, falando de todas as forças armadas, para depois chegar na Marinha, já foram 3, 4 linhas. E aí você tem um período, uma pequena partezinha ali, poucas linhas, né? Porque o ideal seria aí a introdução ter entre 4, 5 linhas, não muito mais que isso. Você fica com pouco espaço para apresentar a sua tese, para apresentar o tema. Então, vão direto ao foco, beleza? Também tentar começar com citações muito longas, explicações muito longas de intertextualidade que vocês queiram trazer. Tentem resumir isso e ir direto ao ponto, tá? Para vocês não comerem bola aí e... É certa essa expressão? Mas é isso aí, não perderem linhas, beleza? Eu me confundi agora nas expressões. Bem, e aí, depois de apresentar e se posicionar, né, o que mais pode aparecer na sua introdução? Você pode optar por problematizar essa apresentação. Então, se você estiver falando sobre a importância do apoio técnico às atividades da Marinha, certo? Você pode ir pelo lado de falar sobre como a falta do apoio técnico afeta a Marinha. Pode ser um jeito ali de apresentar o tema. E aí você se posiciona sobre a necessidade de se manter ativo esse apoio técnico, continuar investindo, né? Continuar os concursos que selecionam bons profissionais. E aí vocês conseguem enxergar como problematizar acaba puxando para uma solução. Então, não necessariamente vocês precisam problematizar, tá? Vocês podem apenas apresentar o tema e se posicionar sobre isso, porque que é importante, porque que é inegável, porque que é interessante. Mas se vocês quiserem problematizar, se couber no tema, pode também. Tem perguntinhas aqui. Precisa de mais de uma tese na introdução? Não, é uma só, tá? Uma afirmação geral ali, e depois a gente pode ver que essa tese ela pode adiantar os argumentos, tá? Lembra do meu exemplo ali? O meu exemplo, ele adianta os argumentos, né? Então, eu não bati, estava ventando muito e eu não consegui segurar na maçaneta direito. Estava ventando muito e eu não consegui segurar a maçaneta direito, são os meus argumentos. Eles já estão adiantados aqui no que seria minha tese, né? E aí depois a solução, bom? Então, uma tese só, porque vocês têm pouco espaço ali, né? Vocês precisam se posicionar uma vez só. Redação é a minha cruz. Ah, Gabriel, você tem evoluído, corrigi uma redação sua hoje. Quando o título é uma pergunta, o procedimento é o mesmo, exemplo, o tema do QCCA ano passado. Qual foi o tema do QCCA, Irving? Foi o mesmo do QCIM, né? Que foi, você tem medo do quê? Acho que foi esse, né? Quando é uma pergunta, você precisa responder a pergunta. Mas você não... você faz isso dentro da sua tese. Então, se fosse uma pergunta como qual é o papel do
profissional de contabilidade nas atividades da Marinha. Tem alguém da contabilidade aqui? É uma pergunta, então na sua tese você tem que responder. Sendo assim, o papel do profissional de contabilidade é esse. E aí você coloca qual que é o papel. Se for uma pergunta, precisa ter uma resposta já na introdução, porque é a resposta dessa pergunta que é o seu posicionamento. Isso, João. Você tem medo do quê? Foi muito polêmica essa... Não foi o mesmo do QCIM, né? Foi mesmo do CPT, eu acho. Mas enfim, foi polêmico. Então tá. E aí, né, você pode concordar ou discordar do posicionamento geral sobre aquele tema. Então, se o tema for sobre a importância do monitoramento da Amazônia Azul, você pode falar que realmente é importante, se bem que esse já coloca, né, a importância. Se já tem a importância, é porque é uma coisa positiva, né, que ela tem alguma importância. Mas se fosse qualquer outra coisa ali que desse abertura para você ir por um lado ou outro, você pode discordar ou concordar com o posicionamento geral. Mas evitem ir contra a MB. Muitas vezes vocês acabam se confundindo e achando que se posicionar é criticar. E não necessariamente. A gente pode se posicionar apenas falando, qualificando aquilo que nós apresentamos. Então, atacar a MB como falar que ela está sucateada, que ela não atende o que ela necessita, o que é necessário, não é muito bem visto, tá? Pensem, vocês são futuros, né, marinheiros. E aí não é legal que vocês falem mal da Marinha. Então vão pelo lado do posicionamento geral e tentem mostrar como alguma coisa afeta a Marinha do Brasil, não que ela é alguma coisa negativa, tá? Não vão contra a instituição. Ah, tá. Isso. Então, estamos vendo uma relativização da ética nos dias atuais. É uma pergunta. Então, na sua tese deveria estar algo como, sendo assim, podemos observar uma relativização da ética nos dias atuais, por quê? E aí você explica por quê. É uma resposta, precisa ter. Beleza? Introdução. E agora, depois de introduzir o meu texto, chega a pior parte, né? Eu não sei, o que vocês acham? Qual que é a parte que vocês têm mais dificuldade? Eu tenho dificuldade em começar o texto. Aí o desenvolvimento, o que se espera desse parágrafo? Pera, tem uma pergunta aqui. Natália, tem como fazer rascunho da redação? Sim, Natália, você vai receber a folha de rascunho e a folha em que você vai passar limpo e entregar. Inclusive, muito bom você ter me feito essa pergunta, que eu esqueci de falar lá no começo, né? Evitem, se não tiver, importante, gente, se não tiver espaço para escrever o seu nome, não é para você escrever seu nome, beleza? A redação, ela é corrigida pela banca de modo sigiloso. Se tiver qualquer coisa na sua folha de redação, uma estrelinha, um sublinhado onde não deveria ter, pontinhos no final da folha, a banca vai encarar isso como uma forma de tentativa de identificação, uma inicial sua. Então, se não tiver lá, escreva seu nome aqui. Não escrevam, tá? Vocês são identificados pelo número de inscrição na folha. Acho que nem é o número de inscrição, mas é um número lá que identifica vocês. Introdução também, que vocês têm dificuldade? Minha dificuldade é não me perder nos argumentos e fugir da tese. Legal, a gente vai ver como fazer isso então. Adiantar o argumento na tese te ajuda, acaba te ajudando, porque aí você já cria um caminho para seguir. Mas a gente vai ver exemplos, tá? Dificuldade na introdução, eu também tenho. E aí, só voltando aqui, então, já que vocês têm a mesma dificuldade que eu, aqui vai uma dica. Nós nunca começamos a escrever um texto sem planejamento, tá? Então, quando você receber o seu título, você não vai receber texto de apoio. Então, o que você tem que fazer? É você e o título. O pessoal até dá risada, às vezes, quando eu falo.
Mas é uma relação ali, é uma conversa, você e o título. Você tem que ler, reler, olhar para o título e tentar tirar sentido daquilo, pensar o que aquela palavra me remete, o que eu já vi sobre isso, e você vai anotando essas ideias. Aí você vai fazer um rascunhão, um planejamento, um organograma, alguma coisa que te ajude ali a organizar. Parece que travou um pouquinho, voltou? Tá normal para vocês, pessoal? Confirmam aqui para mim, por favor. Que para mim deu uma travadinha, eu não sei se vocês estão me escutando. Ah, legal, Larissa, que bom. Então tá, eu estava falando sobre o planejamento, né? Planejem o que vocês vão fazer na introdução, no desenvolvimento, e depois passem a limpo, beleza? Não partam assim, ai, vou começar a escrever, sem ter pensado no título, sem ter pensado o que vocês vão colocar em cada um dos parágrafos. Planejamento é tudo, na vida, planejamento, né? Obrigada, pessoal, pelo aviso. Organograma, parou bem nessa parte. Legal. Então era isso, planejamento. Planejem o que vocês vão escrever em cada parágrafo antes de começar a escrever. Tem perguntinhas. No caso desse tema, você tem medo do quê? Como ser impessoal pode dar dicas caso seja um tema similar? Então, Priscila, minha opinião, não vai ser um tema similar. Por quê? A banca nunca se repete. Se ela gastou esse tipo de formulação aqui que complica a nossa vida, é muito difícil ela vai fazer isso de novo. Mas, se for algo que tenha você no título, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que não é você. Você, concurseiro. É o leitor do seu texto. Essa pergunta é uma pergunta retórica. Por quê? O seu texto, ele é escrito para uma pessoa, não é? Um examinador. O leitor. É o leitor que tem que se identificar ali no você, não o escritor. Então você não vai responder essa pergunta colocando eu tenho medo de. Não é essa a ideia, tá? Vocês vão continuar usando o impessoal e aí vão tratar esse assunto de maneira generalizada, falando sobre o medo dos intendentes, o medo que pode ter no profissional marinheiro, que pode ser ali o que o seu examinador vai se identificar, né? Então, vão para esse lado de generalizar, tá? Falar sobre medos na sociedade, sobre problemas na sociedade, mas não respondam como se fosse uma entrevista, né? Como se fosse a banca te perguntando, você tem medo do quê? Porque não é isso. O texto dissertativo não é a resposta de uma pergunta pessoal, é o desenvolvimento de uma ideia, tá? Larissa, parece que o título, sendo uma pergunta, se torna mais difícil de desenvolver os argumentos. Tenho essa impressão. Pode ser que sim, Larissa. Aí é uma questão pessoal sua, né? Mas o mais importante é você responder. Respondendo a pergunta, né? Tendo em mente qual que é a sua resposta para a pergunta, eu acho que isso já pode te dar ali um caminho de como criar esses argumentos, como você vai justificar essa resposta. A gente vai chegar lá, desenvolvimento 2, Bárbara. Imagina, Priscila. E aí? Desenvolvimento, então. Fizemos lá a nossa introdução, planejamos o nosso texto, começamos. E aí, desenvolvimento 1. O que você precisa trazer? Um dos argumentos que você desenvolveu, né? Então, um aspecto ou informação sobre o tema e argumentar tendo em vista seu posicionamento inicial. É a apresentação do primeiro argumento a favor de sua tese. Vamos voltar no meu exemplo lá? Qual que era o meu primeiro argumento?
estava ventando muito. Se eu fosse fazer um desenvolvimento 1 com essa ideia, eu tenho que explicar, talvez, como as janelas estavam abertas e que o dia estava com muito vento, e eu não percebi isso. Deixei a porta aberta também, não escorei eu até esqueci o nome que a gente coloca na porta para não bater. Então, eu vou desenvolver isso, tá? Eu vou justificar por que eu bati a porta e considerei que foi por causa do vento. E aí, é um momento de aprofundar, viu o que eu falei? Eu vou explicar que as janelas estavam abertas, que estava um dia muito ventoso, acho que existe, e aí não tinha nada para escorar a porta. É o meu aprofundamento. Eu não posso somente ir lá e repetir no desenvolvimento. Estava um dia chuvoso, ventando, e bati a porta. E os desdobramentos disso, certo? Então, é o momento ali de aprofundar o seu desenvolvimento. E aí, o desenvolvimento 2 vai nessa mesma onda, pessoal. É a argumentação 2, né? É o seu argumento número 2. Algumas pessoas chamam de tópico frasal. Eu falo argumento mesmo, que é assim que vocês viram nas aulas, né, da plataforma. O professor se refere ali como argumentos. Então, é o desenvolvimento do seu segundo argumento, que no meu caso, do meu exemplinho ali, era não conseguir segurar a maçaneta. Então, eu vou falar o quê? Que a maçaneta era lisa demais, que, sei lá, eu tava com creme na mão, não consegui. E aí eu vou incrementando isso, explicando, desenvolvendo, aprofundando para tentar fazer com que essa afirmação minha seja justa, né? Seja justificada. Beleza. Depois disso, o que eu faço? Conclusão. E aí aqui vai uma dica importante. Primeiro, né? Desenvolvimento. Tem alguma pergunta? Com relação aos temas de outros concursos públicos da Marinha que já aconteceu esse ano, será que o tema do domingo pode se relacionar? Olha, eu acho difícil, porque aí é como se eles tivessem te dado uma colher de chá. Eu imaginava que eles iriam tratar de guerra e alguma coisa relacionada à Marinha, porque se vocês forem ver, em 2022, eles foram bem generalistas, né? Os temas foram bem fora do tema da Marinha. Aí eu até pensei, eu acho que esse ano eles vão voltar para o foco da Marinha, e foi o que aconteceu, né? Foi carreira militar e outros temas relacionados à Marinha. É pouco provável que se relacione, tá? Mas se você quiser trabalhar, ver alguma coisa sobre o que caiu, é bom porque você cria repertório, mesmo que não seja exatamente aquilo, pelo menos você tem algo relacionado àquilo, né? Você aumenta o seu repertório. Então é bom você dar uma pesquisada assim sobre os temas que caíram, mas acho pouco provável que caia algo muito parecido, tá? Então, desenvolvimento, a gente vai ver isso acontecendo, tá? Agora eu tô dando exemplos bobos e falando aqui no geral, mas eu acho que é assim que a gente fixa as coisas. Lembrando da professora falando de bater a porta que vocês vão conseguir desenvolver a redação depois. Daiane, posso usar várias justificativas e exemplos para o mesmo argumento ou cada argumento com apenas uma justificativa em cada parágrafo de desenvolvimento? Olha, Daiane, eu acho que não tem limites para exemplos, mas eu diria para você usar uns 2. Por quê? O seu desenvolvimento começa a ficar extenso. E quanto mais extenso, mais linhas, você só tem 30. Então, tente trabalhar aí com o número 2, tá? De 1 a 2 exemplos, de 1 a 2 frases com justificativa. Bom, não tente se estender muito mais que isso, que aí você pode acabar se perdendo. E acontece muito, pessoal. Eu pego o texto de vocês que o desenvolvimento 1 tem 10 linhas e o 2 tem 3. Então, tentem aí dosar. Se você não tem 2 exemplos para colocar no desenvolvimento 2, não coloque 2 no primeiro, porque aí fica um pouco desbalanceado. Então, tente fazer bem próximo um parágrafo do outro na questão estrutural e o que vocês colocam de conteúdo, tá? Então, o que você achar relevante, mas sem exageros, Daiane. Beleza? E aí, né? Conclusão. Uma coisa que sempre acontece é vocês trazerem novas ideias na conclusão.
Se vocês não criaram, por exemplo, se o texto de vocês não propôs lá na sua tese solucionar um problema e você indicou esse problema no desenvolvimento 1 e 2, e agora vai solucionar ele propriamente na sua conclusão, trazendo como isso vai ser feito, isso pode ser feito, né? Então, trazer ali ideias novas de como esse problema vai ser solucionado. Cabe porque você já indicou que uma solução precisa acontecer. Agora, se o seu tema ele não parte da premissa de uma problemática e não vai te dar uma solução, e não tem nada no seu desenvolvimento que caia naquilo que você colocou na conclusão, e isso é uma coisa completamente nova, novas informações, novos exemplos, novas citações, não cabe na conclusão, tá? A conclusão é aquele parágrafo chatinho, repetitivo, que retoma o que vocês disseram. É como um encerramento de fala mesmo. Então, vocês vão ver, quando eu terminar essa aula aqui para vocês, eu vou terminar essa aula falando, então, pessoal, a gente viu isso, isso e isso, espero ter ajudado, tivemos um bom proveito, vocês viram como que pode solucionar problema ou só argumentar sem solucionar problema, e encerro a aula. O que eu fiz? Eu retomei tudo o que aconteceu e encerrei. Essa é a ideia da conclusão. Fechar o seu texto de maneira coerente, relacionando tudo aquilo que você falou, beleza? Então, vocês retomam a tese, o tema, por meio de paráfrases, não vai copiar exatamente a mesma coisa, tá? Criem paráfrases. Então, o que é paráfrase? Às vezes a gente coloca uns termos aí. Paráfrase é escrever algo com o mesmo sentido daquilo que você escreveu anteriormente, mas usando palavras novas, tá bom? E, ou, às vezes nem palavras novas, né? Mas reorganizando essas palavras. E aí, então, concluir por meio ali de uma afirmação final que relacione tudo que você trouxe, tá? Beleza? Perguntas gerais sobre a estrutura, porque a gente vai começar o exemplo agora. Legal. Ah, Larissa, verdade, sua voz fica ecoando na mente na hora da construção da redação. Na prova não será diferente. Que legal, Larissa. Eu espero que seja positivo. Que aí eu consiga te ajudar na sua mente. Catarina, para a conclusão, na prova do CPC, eu finalizei com uma frase do Almirante Tamandaré. No Enem eu fiz o mesmo. É legal finalizar com uma frase de alguém importante? Não, Catarina, se você não mencionou essa frase anteriormente, não é legal usar ela pela primeira vez na conclusão. Se você quiser usar essa frase, você precisa usar ela na introdução. Ou, melhor na introdução. Comece o seu texto com essa frase. E aí, quando você for concluir, você consegue relacionar a frase com tudo que você discutiu. Tente não trazer coisas novas na conclusão. O Enem é diferente, tá? Esqueçam o Enem. O Enem, ele tem uma estrutura muito específica. Quando a gente vai estudar, o parágrafo de conclusão do Enem tem 5 critérios para ser atendidos. E não é o que a banca da Marinha quer, beleza? Na minha cabeça, a introdução não pode ser maior que o desenvolvimento e nem conclusão maior que o desenvolvimento. Isso mesmo, Gabriel, é isso mesmo. Por que a dúvida? Vamos falar então de número de linhas, do que se espera de cada parágrafo. Introdução é uma introdução. Você está colocando coisas que vão ser discutidas depois, tá? Então, é algo breve. Ali, 4, 5 linhas. Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Ali, umas 10 linhas, dá para fazer. Aí já dá 25. Aí sobra 5 linhas para conclusão, beleza? Então, introdução e conclusão são menores mesmo. Seu pensamento está correto, tá? Por quê? Porque a parte principal é a justificativa. Não a parte principal, né? Mas a parte mais extensa é a justificativa, é o desenvolvimento. Então, é natural que ele seja maior. Tá certinho o que você está pensando.